Estamos de volta aqui no canal do Lessa nesta quinta-feira para trazer as primeiras notícias do Fluminense por aqui no horário que não é o nosso habitual, você sabe. Normalmente os vídeos saem às 6 da manhã aqui no canal do Lessa, o primeiro conteúdo do dia, né? Mas hoje não foi possível porque, como vocês podem perceber, imagino eu, peguei um resfriado absurdo esses últimos dias, os últimos 2 dias. Minha garganta está muito ruim, então eu peço a compreensão de vocês aí, vou ter que falar baixinho. E espero conseguir falar até o final do vídeo. Eu já estou tratando, né, para poder melhorar, mas parece estar um pouco inflamada. Situação tanto quanto dramática neste momento. Mas a gente, sendo possível, quando não dá, não dá. Ontem à noite realmente não tinha como trabalhar, não tinha como gravar. Mas hoje melhorou um pouquinho, apesar da garganta ainda muito ruim. A gente está aqui para trazer informação para vocês, que é, claro, o mais importante, trabalhar para deixar você muito bem informado por aqui. Então vamos de notícia, porque o mercado está esquentando, está agitando, especulações de saídas e alguns jogadores que a gente já imaginava que poderiam deixar o Fluminense, principalmente, né, que pode deixar o Fluminense nesta janela de transferências. Vem comigo. Você pode chegar já deixando aqui o seu like, você sabe, se inscrevendo aqui no canal do Lessa se você ainda não é inscrito, seu comentário, porque eu sei que também isso aqui vai gerar um certo debate. Sinta-se à vontade, é 0800, gratuito para você deixar o seu like, para você se inscrever aqui também. E todo dia tá muito bem informado sobre o Flu por aqui. Vou começar já de cara falando sobre Bernal, porque ontem a gente já teve notícia de um interesse do Torino da Itália na contratação do Bernal, uma informação que foi publicada inicialmente lá pelo Wilson Forte da Central Fluminense, apesar de ainda de não ser uma proposta oficial, se trata apenas de um interesse inicial, uma abordagem inicial, mas hoje o Pedro Brandão no Lance informa que o Betis fez uma oferta oficial de 10 milhões de dólares para contratar Facundo Bernal, ou seja, pouco mais de 50 milhões de reais para ficar com o jogador. Uma proposta que, na verdade, é a mesma que o Betis fez lá atrás, ainda na janela do final do ano, também de 10 milhões de dólares, mas naquele momento o Fluminense recusou. Na época a gente informou isso aqui. E por que recusou? Imagino eu, né? Imagino não, na verdade eu cheguei a apurar naquela época sobre isso. O Fluminense ele tem apenas 60% dos direitos do Bernal. Pagou ao Defensor do Uruguai a quantia de 3 milhões e meio de reais por 60% do Bernal. Isso foi mais ou menos 18 milhões de reais. Então, como já é de praxe nesse tipo de negociação, um clube que é maior, que detém o poder do negócio, porque apesar do Defensor ter 40% dessa negociação, porque o Betis compra 100%, quem controla a venda, quem controla a operação é o Fluminense. Se o Fluminense não quiser vender, não vende, porque os direitos são no Fluminense. Se o Fluminense quiser vender, vende, mas mediante um acordo. Então, o que eu imagino, o Fluminense vai tentar ficar com uma fatia bem maior do que esses 60%. Vai tentar ficar com pelo menos 80%. Se isso se confirmar, o que não é uma informação ainda, é apenas uma dedução, pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, mas isso se confirmando, é um negócio que para o Defensor vai entrar uma grana para eles, uma grana razoável para um clube desse tamanho, e o Fluminense consegue, com 80%, uma valorização acima do dobro que pagou pelo Bernal lá em 2023. Então a ideia é essa. O problema, mas qual o sentido? Recusou a proposta de 10 milhões no início do ano e agora vai aceitar? O ponto é justamente esse, é ter tempo suficiente para negociar com o Defensor uma quantia maior e aí, portanto, finalizar essa operação. O Fluminense, eu estou falando aqui também já há tempos, o Bernal é um cara certo, é o único jogador, de fato, que o Fluminense já sabia que venderia nessa janela. Claro, venderia se chegar a proposta minimamente razoável. E venderia se chegasse novamente a oferta que o Betis fez lá atrás, que é algo que está acontecendo agora. Então, você tem que viabilizar essa operação com o Defensor para poder concluir essa negociação e essa venda para o Betis da Espanha. Talvez o Torino, que demonstrou interesse, pode chegar, tentar atravessar, oferecer um pouco mais de grana. Aí, evidentemente, é bom para o Fluminense. Mas o panorama de momento é esse. Até porque o Bernal ele não é um titular absoluto do time. Eu acho que ainda
Eu ainda acredito que é um jogador que ele tem margem para evolução, acho que tem margem para crescimento, ele tem atributos interessantes para a função, mas a verdade é que ele nunca conseguiu se firmar de fato no time titular. E também nessa reta final agora, pré-Copa do Mundo, ele também foi muito mal. Então é um jogador que oscilou demais. O Fluminense precisa vender. E até para preservar também o Martinelli, que é imprescindível para o clube, alguém vai ter que, entre aspas, ser sacrificado. Então o Bernal era uma venda certa, chegando a proposta, o Fluminense efetuaria a operação. Agora, tem que chegar nesse acordo com o Defensa, a tendência é eles aceitarem, porque eles sabem que o tempo está passando, depois o jogador não sai, é uma oportunidade que está perdendo, é dinheiro que está perdendo também, e aí a tendência é, mais cedo ou mais tarde, chegarem ali num consenso sobre os valores. Então o que era esperado agora está confirmado, chega a proposta, é ver como o Fluminense vai conseguir costurar isso com os uruguaios para efetuar a venda do Bernal. E acontecendo isso, para mim a diretoria tem que ir no mercado buscar uma reposição, porque em termos de primeiro volante de origem, só ficaria o Otávio. E aí, desculpa, não tem condição. Estou falando no banco, né? Não o Martinelli, evidentemente. A única opção seria o Otávio. E para mim o Fluminense tem que ir no mercado contratar se realmente essa negociação for para frente. A gente vai acompanhar, trazer os detalhes aqui para vocês, mas é isso, proposta, portanto, oficial do Betis agora, e o Fluminense tenta... Assim, o staff do Bernal está tentando vender ele há muito tempo, há mais de ano. Os caras estão no mercado, oferecendo, arrumando proposta. Agora vamos ver se finalmente eles vão conseguir. E outra coisa, não só porque ele não se firmou, claramente eles queriam fazer o Fluminense de um trampolim para a Europa. Então se quer sair, se não quer jogar pelo Fluminense, se quer ir para a Europa, que seja feita uma negociação minimamente decente para o clube ser ressarcido e seguir a vida e buscar um outro jogador no mercado. E olha só que coisa inusitada, estou compartilhando o post que o Flu Resenha fez aqui, esse clipe do La Gazzetta dello Sport, da Itália, afirmando que o Guga foi sugerido como um possível reforço para a Inter de Milão na janela de transferência. Aqui tem um texto da matéria, ele tem passaporte português, ou seja, passaporte europeu, que facilita, você não preenche assim, uma vaga de estrangeiro. Confesso que isso me pegou de surpresa, de muita surpresa, confesso para vocês. O Guga, que renovou o contrato com o Fluminense, tem um contrato muito longo, mas parece algo muito incipiente ainda na real. Parece ser provavelmente algum intermediário, alguém oferecendo. Os caras mapearam o nome, viram que ele tem uma consistência, mas se pegar e ver, vai ver que durante todo esse tempo quase ele não foi titular do Fluminense, né? Durante todo esse período. Agora, finalmente, ele está tendo a sequência dele como titular. Mas vale a gente ficar de olho aí, porque essas coisas acontecem. Já viu alguns nomes aí surpreendentes indo jogar em times grandes da Europa, que aqui no Brasil a gente não dava nada. Ainda é, repito, algo muito prematuro, mas vem da Itália esse possível interesse ou uma sugestão de Guga como lateral direito da Inter de Milão. Essa eu confesso, não tem nenhuma apuração ainda. Nesse sentido, vale destacar que o Freitas recebeu contatos do Barcelona, ou o Fluminense recebeu contatos do Barcelona para buscar informações sobre o Freitas depois da Copa do Mundo de Clubes ano passado. Claro, depois daquele momento de auge ali. Teve isso, tá? Só para avisar. Então, essas coisas acontecem no futebol, mas de qualquer forma, realmente é um pouco surpreendente. E para a gente fechar aqui, uma informação sobre o Lelê, que está no Paphos do Chipre, emprestado, como sabemos. Lelê vai continuar por lá. Ontem o GE publicou uma matéria assinada aqui pelo Marcelo Neves dizendo que o Paphos vai pagar mais 200 mil euros para ficar com o Lelê, ainda emprestado até o meio do ano que vem, até o mês de 2027. Isso dá pouco mais de R$1 milhão. Aos poucos o Fluminense vai recuperando o investimento que fez de R$4 milhões nele. Eles tinham uma opção de compra de 1 milhão de euros, quase 6 milhões de reais. Não exerceram essa opção ainda, mas renovaram o empréstimo. Então, por esse valor, o Lelê segue, ele foi bem por lá, se destacou, fez gols, a torcida, o clube gostou bastante dele. Acho que é bom para todo mundo, bom para ele que está lá, está num lugar num ambiente onde está se destacando, e bom para o Fluminense também, até porque aqui definitivamente ele não teria espaço. Então até o mês de 2027, pelo menos, Lelê segue no Paphos do Chipre. Então é isso, pessoal, um abraço, desculpa aí mais uma vez pela voz, é o que dá, mas pelo menos deu para trazer esse conteúdo para deixar você informado sobre o que aconteceu até
o momento nesta quinta-feira sobre o Fluminense aqui no canal do Leste. Tamo junto, um abraço, deixa aí o like, por favor.